Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos comentar sobre um dos assuntos mais importantes que nós encontramos nas Escrituras. É sobre uma palavra pouco utilizada no contexto do judaísmo, mas a Torá é repleta, o Tanar trata bastante sobre isso. Vamos falar sobre salvação. Vamos ver o que os salmistas, no caso mais especificamente, o Salmo dos Filhos de Korah, o que nós temos registrado nessa parte tão importante que é o livro de Tehillim, que é o livro dos Salmos. Então vamos ver o Salmo de número 85. Diz assim: para o regente, Salmo dos Filhos de Korah. Adonai, tu tens mostrado favor à tua terra, tens restaurado a riqueza de Jacó, retirando a culpa de teu povo, perdoado todos os seus pecados, retirado toda a tua ira, abandonado a tua fúria. Restaura-nos, Deus de nossa salvação. Esquece teus desprazeres conosco. Ficarás irado conosco para sempre? Tua fúria atravessará todas as gerações? Acaso não nos renovarás, para que o teu povo se regozije em ti? Mostra-nos na tua graça, Adonai, confirma-nos tua salvação. Estou ouvindo, o que Adonai Deus dirá? Pois ele confirmará paz a seu povo, a seus santos, mas apenas se eles não recaírem na insensatez. Sua salvação está próxima daqueles que o temem. Assim sua glória estará em nossa terra. A graça e a verdade se encontram para sempre. A justiça e a paz se beijam. A verdade brota da terra e a justiça olha do céu. Adonai também garantirá prosperidade em nossa terra, produzirá colheitas. A justiça andará diante dele e fará de suas pegadas um caminho. Podemos observar que existe uma constante utilização desse termo, salvação. No que diz respeito às Escrituras, eventualmente eles se referem a um livramento desta vida, para o povo, para a pessoa que a ele se refere, mas também, no que diz respeito à salvação por parte de Adonai, nós temos que levar em conta também a salvação no contexto eterno. Porque a nossa vida, ela tem um tempo limitado. Por mais que nós valorizemos a nossa estada nesta vida, por mais que nós valorizemos o fato de dizermos temos algo a fazer, temos um propósito, nós temos uma missão, muitos pensam assim. Mas convenhamos, depois de realizarmos muitas coisas, ainda que elas sejam muito importantes para o contexto da humanidade, para o que acontece neste planeta, já imaginou que o tempo vai passar e nós vamos embora? Todos nós temos um tempo de vida. Ainda que nós hoje pudéssemos viver tanto quanto os nossos antepassados no período de antes do dilúvio, quando as pessoas viviam séculos, como Adão viveu mais de 900 anos, e os seus filhos, e até mesmo nós sabemos que houve um personagem que foi quem mais viveu, Matusalém. Ele viveu mais de 900 anos também. Contudo, ainda que nós vivêssemos tudo isto, bem, eles viveram, o tempo passou e eles morreram. Da mesma maneira, nós. Não importa se vamos viver apenas um tempo da nossa infância, se podemos viver mais, adolescência, juventude, a fase adulta, até mesmo a velhice. Bem, por mais que nós possamos viver, um dia passa, o tempo vai passar. E nós vamos deixar esta vida. Bem, então por mais que nós venhamos a construir coisas que sejam importantes e as pessoas se lembrem de nós, nós um dia vamos ficar no esquecimento também. Por quê? Porque nós vamos deixar esta vida.
Só que quando deixarmos a nossa vida aqui, quando nós deixarmos de ser importantes aqui, porque nós só seremos importantes enquanto estivermos vivos. Depois da nossa morte, deixamos de ser importantes aqui. Só que a nossa existência não encerra. Nós não mais iremos atuar na humanidade. Não atuaremos mais nesta vida. Contudo, nós vamos, ou não, nós vamos ser bem recebidos pelo Eterno no seu reino, ou seremos desprezados. Muitos dos personagens que nós encontramos no Tanar, que se rebelaram contra o Eterno, se revoltaram, fizeram coisas reprováveis diante do Eterno e foram rejeitados pelo Eterno, não se pode imaginar que o Eterno vai recebê-los no seu reino. Não. A Torá é clara nisto. Nós só seremos recebidos pelo Eterno se formos justificados de nossas faltas. Então, significa que, como está escrito, que o Eterno buscou um justo na face da terra e não encontrou ninguém, então, a princípio poderíamos dizer, então, ninguém escapa, ninguém vai ser salvo. Mas o Eterno providenciou um escape para que qualquer pessoa que nele confie consiga escapar da condenação. A isso a própria Torá chama de salvação. Ainda que seja um termo que não é muito frequente dentro da comunidade judaica, mas é um tema recorrente na Torá, no Tanar. Então nós temos que levar em consideração isto. Salvação. Nós vamos encontrar os salmistas tratando muito sobre isto, mas nós vamos também encontrar em muitas passagens, até mesmo entre os profetas, muitos personagens louvando ao Eterno pela salvação. Às vezes se referem em um livramento que tiveram numa situação de perigo, mas outras vezes simplesmente engrandecendo ao Deus que nos salva e nos dá esperança, nos dá possibilidade de uma conquista excepcional, que é conquistarmos o direito de participar do reino do Eterno. De todo tipo de salvação, algumas pessoas podem se sentir salvas porque venceram uma enfermidade. Outros podem declarar que foram salvos porque escaparam de uma situação de perigo, de uma ameaça à sua vida. Todos podem claramente glorificar o Eterno porque escaparam de uma ameaça aqui. Contudo, a pior ameaça contra a nossa existência é aquela que nos ameaça de não continuarmos, de não termos afinidade com o nosso Criador. Bem, o Eterno estende a sua mão, ele nos dá a Torá, ele nos dá a ação do Ruach, do Espírito do Eterno, ele dá a sua atenção para nós e espera simplesmente que nós reconheçamos isto e recebamos dele o que ele nos oferece. Então, com certeza, a mais importante salvação que alguém poderá considerar é quando puder reconhecer: o Eterno me justificou das minhas faltas, das minhas transgressões, me declarou justificado, e uma vez justificado, ele me declara justo, e uma vez que ele me declara justo, eu estou apto a morar, a existir com ele para sempre. Isto é o que realmente importa. Então considere isto. A salvação do Eterno está à nossa disposição através da ação do Mashiach Yeshua. Yeshua é quem nos veio trazer um perfeito entendimento sobre o que é salvação. É o que mais os discípulos de Yeshua difundiram, mais utilizaram em seu vocabulário, foi salvação. E olha, para nós, com certeza é o assunto mais importante. Eu não sei a respeito da sua situação. Pode ser que você esteja bem,
que não esteja doente, esteja trabalhando normalmente, tenha o seu rendimento, esteja tudo tranquilo, tudo resolvido. Mas te garanto que se não houver a salvação do teu espírito, não há nada que realmente valha isto. Você pode até mesmo estar agora enfrentando dificuldades, tendo problemas, dificuldades em várias áreas, na família, em rendimento, sustento da casa, todas essas coisas. Mas se você estiver em paz com o Eterno, isso facilmente se resolve. E o mais importante, se partirmos desta vida, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o nosso coração vai parar de bater. Mas seja lá quando for, se estivermos realmente preparados e tendo recebido a salvação do Eterno, nós sabemos para onde iremos. Muita gente tem um terrível pavor da morte por um motivo muito simples: medo do desconhecido. Não sabe o que o espera depois. Mas aqueles que recebem a salvação do Eterno não têm motivo de ter medo. Por quê? Porque sabem perfeitamente para onde vão. E isso nos dá segurança, nos dá alívio, nos dá tranquilidade, e é realmente isso que nós queremos. Yeshua, com o Mashiach do Eterno, o Filho de Deus, ele te oferece isto. Receba na sua vida e veja como isso vai transformar completamente as suas expectativas de existência. Yeshua te dará paz, Yeshua te dará segurança. Conheça a sua palavra e deixe que a salvação entre na sua vida. E que o Eterno abençoe de maneira grandiosa, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Vê amém.